Boa tarde a todos, bem-vindos ao canal. Hoje para uma live especial sobre tantos acontecimentos jurídicos, sobre democracia e juristocracia, sobre ordens ilegais, Polícia Federal, enfim, esses temas assim que estão bastante em voga. Antes de começar o programa, que vai ser aqui pretende ser um debate entre pessoas que são ligadas ao direito, eu gostaria de pedir o seguinte, que aqueles que estão aqui pela primeira vez se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações e, se gostarem do vídeo, deem like no vídeo para poder aumentar o alcance desse canal e também desse vídeo. Eu gostaria de apresentar, então, quem está aqui comigo hoje. São os meus amigos Melen Saad, de São Luís do Maranhão, e Roberto Peijato Júnior, de São Paulo, que se dispuseram de vir aqui até o canal para nós podermos ter essa conversa. Eu peço que o Melen se apresente rapidamente para as pessoas o conhecerem e depois o Roberto também. Boa tarde a todos do canal do nosso querido Carlos Sepúlveda. O nome está aí na tela, Melen Saad, sou advogado aqui do Maranhão, presidente do Círculo Monárquico de São Luís e membro do núcleo do Endireita Maranhão. A gente também está participando do apoiamento do Aliança pelo Brasil, e eu estou aqui, no momento, estou na sede do futuro partido. Muito bem, Melen. Roberto, então, se você pudesse fazer a apresentação para aqueles que nos estão ouvindo, por favor. Bom, primeiramente, boa tarde aí para todo mundo, pessoal. Quero agradecer aqui mais uma vez o senhor Sepúlveda aqui pela oportunidade de estar aqui no canal com vocês e também cumprimentar aqui o meu colega, aqui, o Melen Saad, tenho muito prazer em participar aqui de hoje desse encontro aqui com vocês. E eu sempre digo, eu repito, o Sepúlveda, quando chama, para mim é uma intimação, então tô sempre aqui. Basicamente, pessoal, eu tenho mestrado e doutorado aqui pela PUC, aqui de São Paulo, em filosofia do direito, né? Advogo mais na área criminal, né? E, enfim, então acho bastante pertinente a gente discutir esse tema hoje, desse inquérito no Supremo e tudo mais, tá certo? Obrigadão, viu, pela participação aqui, pela oportunidade. Eu vou, então, dar início aqui, assim, essa troca de ideias aqui, que eu acho que é importante. É o seguinte, todo mundo está preocupado, e são muitas as pessoas que têm manifestado essa preocupação com os passos que o Supremo Tribunal Federal está dando na sua atuação. Como dizia o professor Yves Gand outro dia, é claro que vai se notando que o Supremo Tribunal Federal tornou-se um tribunal político e não mais um tribunal que devia estar restrito às suas funções. E isso causa um problema não apenas do próprio Supremo Tribunal Federal, mas se estende a todos os juízes que se acham depois no direito também ter uma atuação política, o que seria um desgoverno completo no equilíbrio dos poderes. Mas há mais do que isso. Aquela associação de procuradores pró-sociedade, o MP pró-sociedade, escreveu um comunicado em que eles dizem que as atitudes do Supremo, inclusive com esse inquérito ilegal que está correndo no Supremo Tribunal Federal, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, põe em risco a própria democracia. E o tão decantado Estado de Direito, né, que todo mundo gosta de falar assim, parece uma espécie de mantra falar do Estado de Direito. Muitas vezes não sabe bem o que as pessoas querem dizer com isso, mas certamente ele tem uma definição em si, mas não sabe o que as pessoas querem dizer com isso. Então, eu queria vou começar por quem está mais longe, que é o Melen,
Vou começar para pedir qual é a sua opinião sobre esse inquérito, a gente nem sabe o que é isso, essa estrovenga judicial que tem origem no Supremo Tribunal Federal através do ministro Alexandre de Moraes. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, Sepúlveda e Roberto, eu também milito na área criminal, majoritariamente aqui no escritório, e a gente aqui no Maranhão, a gente não consegue mais se assustar com esse inquérito que surgiu no STF. Digo isso porque a realidade aqui do Maranhão, ela já passa por isso há muito tempo. Só que a gente era acostumado a sofrer isso na base, principalmente em juízes de comarcas distantes aqui do interior, e a gente conseguia reformar em segundo grau, ou no STJ, ou no STF, alguma maluquice que acontece. Para você ter uma noção, a gente teve nosso sigilo fiscal do escritório quebrado pelo delegado, um delegado do interior que estava investigando um homicídio. Então, assim, a gente é acostumado a esses arroubos, essas loucuras, frequentemente a gente tem que estar lá na OAB. Só que quando a gente leva para as instâncias superiores, a gente também percebe que os desembargadores, os ministros, eles se assustam. De vez ou outra a gente tem que ir a Brasília para despachar com algum ministro do STJ, não tive que despachar com ninguém do STF, mas justamente esses arroubos que acontecem aqui no Maranhão. E, por exemplo, quando o Flávio Dino entrou como governador, a primeira coisa que aconteceu foi uma espécie de tentativa de fazer uma lava-jato do Maranhão contra a governadora Rosiana Sarney, à época. E ela, nesse inquérito que foi aberto, o inquérito da Cefaz, que foi chamado aqui, incluíram um horror de pessoas que, por exemplo, procuradores do Estado que emitiram parecer, e que por emitirem parecer eles estavam como uma associação criminosa, como chamados de quadrilheiro nos blogs daqui. Então, assim, a gente não consegue mais se assustar. Mas, quando a gente olha que a Suprema Corte do Brasil parece que olhou assim, o que já acontecia aqui no Maranhão e começa a fazer também, né, a gente começa a ficar com os cabelos em pé, né? Porque a gente era acostumado a reformar essas loucuras lá em cima. Pois bem, esse inquérito que foi aberto, eu não preciso entrar em muitos detalhes jurídicos aqui, eu até deixo para o Roberto, se ele quiser, como ele é, salvo engano, tu és professor também, Roberto? Pergunta. Sim. Pronto, tu com certeza vai saber ser mais professor do que eu aqui, eu não sou professor. Não, então, esse absurdo desse inquérito, ele não faz qualquer sentido jurídico. Ele, como já bem explorado por toda a pouca mídia que nós temos de direita, a mesma pessoa, ela é ré, ela é o acusador, ela é o investigador e vai ser o julgador, né? Então, tudo aquilo ali está bagunçado, né? Além disso, tem essa relação estranha com a Polícia Federal, que está completamente fora do ordenamento jurídico, colocando a Polícia Federal embaixo do Judiciário, como se fosse um órgão do Judiciário, que é uma coisa que não existe, né? A Polícia Federal ela não é um órgão do Judiciário. Ela está ali embaixo do Executivo, apesar de ter a sua autonomia, nos quesitos de investigações, entre outros, mas, por exemplo, no quesito administrativo, né, a administração da Polícia Federal ela é totalmente subalterna ao presidente da República. Isso também não está acontecendo, ela não está sendo subalterna ao presidente da República, ela está sendo subalterna ao ministro Alexandre de Moraes, nem ao STF em si, né? E só para finalizar esse comentário inicial, é para dizer que é uma aberração. E quando se fala em Estado democrático de direito, a gente não existe mais no Brasil. Já era algo que era, pelo próprio STF, atacado, né, frequentemente. A gente precisa lembrar que o julgamento que autorizou o aborto de fetos anencéfalos é uma coisa bizarra, não consegue se explicar isso de forma jurídica, não consegue se explicar de forma alguma, na verdade, né? E que, inclusive, foi tratado na época da Constituinte como um tema que deveria ser tratado pelo parlamento quando a sociedade estivesse madura o suficiente para tratar. E o STF julgou como se fosse algo que foi uma lacuna. Nós precisamos
preencher essa lacuna. E desde então, ele foi crescendo nesses arroubos dele, e agora a gente está vendo o monstro, né? O grande monstro que virou o STF, e agora atacando de forma política. Bom, muito obrigado, Mellen. Eu acho que essa sua explicação, assim, é uma explicação que alcança todos, né? Alcança os que são do direito e alcança as pessoas e depois eu gostaria, mais à frente, de entrarmos nessa questão da Polícia Federal. Mas eu gostaria agora de perguntar ao Roberto, do ponto de vista, o seguinte, essa ilegalidade transporta o STF, a meu ver, não é? Estou falando do ponto de vista político, para uma espécie de Estado paralelo, em que o aparato repressor ou o aparato investigador passam a ter caminhos que não estão mais na lei. E isso é altamente perigoso, porque isso, para mim, caracteriza uma espécie de golpe de Estado. Bom, agora, eu acrescento aqui um dado, que é o seguinte: na revista Cruzoé, há 2 semanas atrás, há uma longa reportagem com dados concretos em que o ministro Alexandre de Moraes ele montou um aparato próprio, com policiais civis, vindos de São Paulo, com investigadores de outros lugares, com peritos particulares. E, por exemplo, só o que está na reportagem, a Polícia Federal faz a busca e apreensão de computadores e celulares, e ela que devia fazer a perícia desses, logicamente, seria ela. Não, ele pega isso e dá para esse aparato particular dele para fazer perícia. Quer dizer, isso me parece tudo uma aberração totalitária. Aquela moça Camila Abdo, que teve o seu material apreendido e foi prestar declarações na Polícia Federal, ela perguntou para o delegado o seguinte: o que é que eu sou? Eu sou ré, eu sou testemunha. E sabe o que ele disse? Ele disse: eu não sei o que é que você é, porque nós não sabemos para que estamos fazendo isso. Agora, isso tudo, eu gostaria de ouvir do Roberto o que é que ele acha sobre isso. Bom, primeiro, obrigado aí pelas considerações, Sepúlveda. Eu acho que o tema, eu concordo aí na linha de tudo que o Saad vinha colocando. Realmente eu vejo assim, algumas problemáticas, muito do que a gente até já vem falando lá atrás, primeiro sobre a atribuição do Supremo. Esse eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem que sempre lembrar, não custa repetir. Se a gente pega a nossa Constituição Federal, ali está muito claro qual que é o papel do Supremo. Ele é guardião da Constituição. A guarda da Constituição significa proteger a Constituição. O Supremo, ele é protetor da Constituição e não o seu proprietário. Isso que é muito importante. Ele é protetor, mas não proprietário da Constituição. Eu digo isso porque em muitos julgamentos recentes, a gente escuta, por exemplo, eu tenho de cabeça que o Celso de Mello usou esse termo e o Fux também, eles falaram isso por 2 vezes, que a Constituição é aquilo que o Supremo diz que ela é. Isso está absolutamente equivocado. Se a Constituição é aquilo que o Supremo diz que ela é, se ele se arroga desse poder, ele está indo muito além da função de proteger aquela ordem para se pôr acima dela. Ele está se colocando além da autoridade da Constituição. E fato é que ele também está submetido, né, a essa mesma autoridade da Constituição. Então, eu vejo já de uma longa data, já de o Saad muito bem lembrou do caso do julgamento dos fetos anencéfalos, não é isso? Foi esse caso, lembrou há pouco. E esse é um exemplo muito bom. Agora, eu vejo já de longa data o Supremo, de pouco em pouco, se arrogando de um poder que ele não tem. E ele primeiro vai fazendo isso em casos que agradam a opinião pública, tá certo? Para quê? Qual que é a técnica maquiaveliana aqui? Vejam só. Quando você se arroga de um poder que você não tem, o que você precisa fazer? Você precisa fazer com que esse poder seja voluntariamente obedecido. Quando ele passa a ser voluntariamente obedecido, você passa de fato a ter aquele poder. Perfeito? Então, quando o Supremo
vem ali, eu traço alguns casos, como a DPF 131, que foi o caso do casamento homoafetivo, e por aí vai indo, um atrás do outro. O Supremo ele passa primeiro a ir além da Constituição naquelas pautas que agradam a opinião pública, majoritariamente. Como agrada a opinião pública, ninguém contesta o poder do Supremo naquilo. Agora, se eu posso desobedecer a Constituição naquilo que agrada, eu também posso naquilo que desagrada. E aí vai chegando ao ponto em que a gente vai vendo coisas que chegam ao nível da aberração jurídica, como a gente vive hoje, como, por exemplo, esse inquérito, como, por exemplo, também recentemente, isso aí eu achei uma aberração do ponto de vista do direito penal, quando o Supremo equiparou a questão da homofobia ao crime de racismo. Quer dizer, todos nós sabemos, isso é coisa que a gente vê no primeiro ano da faculdade, que não cabe analogia em direito penal. Então, quer dizer, o que eles fizeram? Eles falaram, discriminação por orientação sexual e tal, é parecido, um pouco parecido com a discriminação em virtude de etnia, de religião, etc. Então, se equipara também como crime de racismo. Isso nada mais é que analogia, que a gente sabe que não cabe no direito penal, fere a legalidade estrita do direito penal. Então, como é que eu explico esse tipo de coisa? É muito difícil. É muito difícil. E como é que eu explico, por exemplo, essa questão do inquérito? Esse inquérito eu vejo ele como totalmente ilegal no seu nascedouro, já na esteira aí do que o Saad vinha falando também, porque, veja, nós sabemos, pessoal, que o modelo, se a gente pega a Constituição de 88, o modelo de processo penal que ela traz é o que nós chamamos de sistema acusatório. O que significa o sistema acusatório? Qual que é a sua característica primordial? É a rígida separação entre as atividades de investigação, de persecução penal, de defesa, de julgamento. Tem essa rígida separação, não pode ficar tudo na mão da mesma pessoa, do mesmo órgão, né? E o que a gente vê nesse inquérito é justamente isso. Ele foi instaurado a partir de uma portaria de um ministro do Supremo, no caso do Toffoli. Ele nem distribuiu livremente aquele inquérito, ele remeteu para quem ele queria. Aí já tem outro problema também. Mandou para o Alexandre de Moraes. Qual o critério para isso? Não sei, ninguém sabe, é secreto. Ele escolheu, né? Então aí já é outro problema. E o próprio Supremo iniciou o inquérito, ele está conduzindo a atividade de polícia judiciária, ele que está investigando, determinando diligências, fazendo tudo, decidindo sobre as cautelares, para depois ainda ele ser o órgão julgador. Quer dizer, não tem... rompe totalmente aí com esse modelo do sistema acusatório. Agora, como é que eu explico isso em termos do nosso sistema de direito positivo? Eu não tenho como explicar, é um desvio total, né? Então, pessoal, eu vejo esses problemas que hoje eu acho que no Supremo a gente chegou nesse nível das aberrações, já claro, mas a gente tem que também ter consciência de que isso não veio da noite para o dia. Foi sendo construído de pouquinho em pouquinho. Primeiro, naquelas pautas que agradavam a opinião pública, que a opinião pública reforçava aquelas decisões positivamente, não pelo seu fundamento jurídico, mas pelo seu resultado, tá certo? E agora a gente chega nesse nível aqui, que realmente não tem explicação, né? Então, acho que, só para essas considerações iniciais, acho que, não sei se foi suficiente aí, Sepúlveda. Está ótimo. Eu até gostaria de tirar uma conclusão daí, que é o seguinte. Isso, a mim não me parece que isso aqui seja propriamente uma necessidade jurídica, concluir isso que eu vou dizer, mas se você tem um direito e tem uma Suprema Corte que viola o direito e que legisla, que faz coisas, legisla ainda por cima, faz analogias no direito penal que, digamos, qualquer estudante de direito sabe desde o início que não existem. Se nós temos isso, nós temos a insegurança jurídica total. Ora, a insegurança jurídica, para mim, se traduz politicamente na tirania. O autoritarismo, se baseia... Qual é o que é uma das características do autoritarismo, os regimes autoritários? É o poder se arroga o direito de aplicar uma lei ou uma interpretação da lei como ele quer. Ora por A, ora por B, ele faz exatamente o que... Isso é uma das características de um regime autoritário. Portanto, isso me preocupa bastante. Mas antes de nós passarmos adiante, que eu tenho aqui assim
algumas considerações a esse respeito e gostaria de fazer as perguntas. Eu vou ler aqui algumas contribuições do canal que também têm considerações ou perguntas. O Cláudio Barros deu uma contribuição para o canal e diz o seguinte, pergunta o seguinte: qual a opinião dos dois, né, sobre o CNJ? Para mim, ele passou a ser um órgão consultivo para um órgão administrativo. Depois a gente pode anotar essa pergunta e vocês respondem mais à frente. Agradeço também aqui a AB Construtora Imobiliária, a contribuição, não deixou nada escrito, mas agradeço muito a contribuição. Depois a Simone Menegas fez uma contribuição para o canal e diz: Alexandre Moral tem que ser barrado. PGR, cúmplice? Isso é uma pergunta, essa pergunta da Simone eu vou mais à frente, eu gostaria exatamente agora de formulá-la, o papel da PGR e do próprio Ministro da Justiça. Depois a Lódia Pessoa também fez uma contribuição para o canal e disse: parabéns pelo tema e pela explanação, muito esclarecedora. Muito obrigado, Lódia, pela contribuição e pelas palavras. Pronto, são essas as pessoas que fizeram aqui uma contribuição, e eu lhes dirigiria agora essa pergunta. Por exemplo, um ministro do Supremo que monta um aparato particular de persecução judicial, mais uma Polícia Federal que vai executar ordens que ela nem sabe do que são, eu pergunto o seguinte: o ministro da Justiça não tem nenhum papel nisso? Ele não é a pessoa que é diretamente encarregada no executivo da Polícia Federal, ele não tem o poder de fazer com que a Polícia Federal deixe de executar e deixe de participar dessas ordens? Eu dirijo essa pergunta ao Melanie e depois ao Roberto. Vamos lá, Sepúlveda. Eu acredito que o ministro da Justiça, nesse momento, ele deveria aconselhar o presidente da República a editar decretos. Né? Por quê? Quem está acima, né, no topo da cadeia ali de obediência, vindo da PF e subindo, é o presidente da República. E para se igualar, agora, nesse momento, né, para se igualar, pelo menos com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, eu tenho que botar a autoridade máxima do Executivo. A autoridade máxima do STF vai ser o colegiado. Não digo nem que é o presidente que ele ali está organizando os trabalhos, enfim. Mas, para se igualar com a decisão que validou legalmente o inquérito, esse inquérito das fake news, teria que ser um decreto presidencial. Passou já de ser uma atuação meramente do ministro da Justiça, apesar de eu acreditar que ele pode, não só pode, como deve. Em primeiro lugar, nós temos na verdade são 3 consultores jurídicos ali, propriamente ditos, do presidente da República. O André Mendonça, o outro Mendonça lá, que é José Mendonça, se não me engano, Jorge Mendonça, e o AGU, agora, advogado-geral, que está na chefia do advogado-geral da União. Os 3, que estão sendo chamados aí, com perdão da palavra, de 3 patetas, né, eles estão assessorando muito mal o presidente da República. Em primeiro lugar, porque eles estão quase fazendo com que o presidente esteja prevaricando, se não já está prevaricando. A gente tem uma lei, a Lei 8.112, eu estou com ela aberta aqui para eu não errar, 8.112 de 90, e lá no artigo 116, o inciso 4º, ele diz o seguinte: são deveres do servidor cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Se a ordem ela é manifestamente ilegal, o servidor ele não só tem o direito de não cumprir, como o dever de não cumprir. Né? E o que está acontecendo? Eu tenho que entrar um pouco na PF, porque tudo é interligado. Os policiais federais, eles são obrigados a cumprir a ordem, porque tem um órgão maior que está determinando que ele cumpra. Né? E eles estão acostumados a cumprir a ordem do judiciário. Se o judiciário vai e manda que ele cumpra, por mais que ele discorde ali no íntimo dele, ele está adestrado a cumprir aquela ordem.
quem deveria entrar para sanar este problema? O presidente da República. Olha, tem um parecer aqui da AGU, tem um parecer... Tem que a AGU, por mais bizarro que pareça, a AGU concorda que esse inquérito é legal. O André Mendonça, outro, o ministro da Justiça é outro também, que parece que concorda. E o secretário... Assim, ele está pessimamente assessorado. Mas esses três deveriam emitir um parecer jurídico, técnico, tanto da parte criminal quanto da parte de direito público, né, direito administrativo, explicando ao presidente, olha, essas ordens são ilegais, esse inquérito é ilegal por isso, isso, isso. As ordens são manifestamente ilegais. A Polícia Federal, em respeito ao artigo 8.112, deveria não cumprir estas ordens, né, porque são ordens ilícitas, e o senhor pode emitir, faça um decreto aí, determinando que as ordens desse inquérito não sejam cumpridas até que sejam sanadas e ponha todos os problemas, se der para sanar. Se der para sanar, porque se for uma nulidade total, não tem o que fazer, né? Eu não vou bater o martelo aqui e dizer que é o que não é, eu já tive até uma discussão com o meu sócio, eu acho que esse inquérito está totalmente nulo desde o início, ele acha que ainda daria para salvar, com muito esforço, né, mandando de volta para a PGR tem que validar todos os atos, etc. Enfim, o ministro da Justiça tinha que aconselhar o presidente nisso. Antes disso, ele tinha que ter emitido portaria. Portaria no sentido de não vai ser cumprida a ordem. Em segundo lugar, é o ministro da Justiça que está ali organizando, junto com o presidente da República, junto com o diretor-geral da Polícia Federal, aonde fica cada delegado, cada superintendência, etc, etc. Eles não têm autonomia mais, por conta de uma decisão ilegal do ministro Alexandre de Moraes, dada ex officio, né? Quando o Moro saiu, ele tirou da cabeça dele uma decisão liminar dentro de um inquérito das fake news que determinava que o delegado e os agentes da Polícia Federal que fossem responsáveis por essa investigação sejam A, B, C e D, e mantenha-se isso. Não sei de onde ele tirou o direito, não sei de onde ele justificou isso, porque essa decisão é completamente ilegal. Não é ele que determina onde vai ficar cada delegado, é o diretor-geral da Polícia Federal que vai deslocar para cá, para ali, etc. Não, o STF pode até pedir, olha, nós temos aqui um núcleo da Polícia Federal que serve para proteção, para nossa proteção, investigação, etc. Nós gostaríamos que fosse tal delegado, porque já conhece, etc. Ele pode até pedir, mas determinar um ministro ex officio está completamente errado. Então, o ministro da Justiça, ele tinha que, primeiro, vestir as calças de ministro da Justiça, né, dizer que ele de fato é ministro da Justiça, e atuar para proteger o Executivo. Porque o que ele está fazendo não é isso. Ele não está fazendo isso. Ele está deixando que o STF acabe com todo o Poder Executivo. O Poder Executivo está totalmente encolhido. E ele começou a fazer isso já de longas datas. Questão do Covid. Aquilo não deveria ter... O presidente não deveria ter aceitado. Né? Teve uma questão política, um ganho político, tudo bem. Mas ele não deveria e não poderia ter aceitado que a Constituição fala que a saúde é concorrente. Né? Determinações da saúde o Executivo, a União, os estados e os municípios. Vem um ministro, na verdade a corte inteira do STF, e diz, não, só quem vai resolver são os estados e os municípios, o governo federal está fora. Por que isso? Né? Eles são os donos da Constituição, inverteram a pirâmide, como disse o professor Alberto, eles inverteram agora, eles estão acima da Constituição, e eles dizem o que é a Constituição, o ministro da Justiça não pode se calar. Olha, o Eduardo Cardoso, por mais pilantra que ele fosse, ele peitava a STF, direto. Ele foi para o Congresso Nacional ser advogado da Dilma lá no impeachment, né? Ele peitou Deus e o mundo, por mais maluco que ele seja, petista e etc., mas ele vestiu as calças lá como ministro da Justiça e foi para cima. Né? E o que está acontecendo agora com essa do André Mendonça, da AGU e do secretário jurídico? Eles estão deixando o presidente ter eles precisam também entender que eles não são donos do Executivo. Né? O Executivo é um poder da República. Esse poder, eles estão ali, eles foram colocados ali também para proteger os poderes da República. Eles não estão desempenhando isso. Eles não estão desempenhando essa proteção. E se eles não estão desempenhando essa proteção, eles estão prevaricando. Né? Era para eles estarem, sim, atuando e impedindo que o poder executivo fique cada vez menor e suprimido.
né? Daqui a pouco o STF vai estar comandando a nação através de liminares, porque eles já estão... A escalada está assim, ó, chegou na metade, né? Agora eles já estão fazendo inquéritos ditatoriais e eles fazem o que eles querem, eles determinam o que eles querem, não é delegado que pede, não é o Ministério Público que pede, chega um partido político, como o Bernardo Kister estava falando, se não me engano foi ontem, que chega um partido político, dá entrada numa petição, Alexandre de Moraes acata, com base em notícias de jornais de esquerda, que eles inventam um fato, joga lá o Alexandre de Moraes, isso é fato, tem fundamento aqui, tem um mínimo de verossimilhança, e vou botar como uma liminar e vai para cima. Então, assim, enquanto... Quem é que tem as armas? É o Executivo. O Executivo é que determina o que faz a PF e o que não faz. É o Executivo que manda no Exército. E eles estão pegando essas armas e estão falando assim, não pode usar STF. Fique à vontade para estuprar a população brasileira, que a gente tem que respeitar o Estado democrático de direito, nós não vamos romper com o ordenamento jurídico, nós não vamos... Sendo que o STF já está rompendo. Né? Eles estão ali parados sem fazer nada. São os três patetas. A verdade é essa. Eu peço desculpa de novo por usar esse termo, mas eu não tenho mais o que falar deles. Né? São três pessoas que estão sem fazer nada, estão parados. Eles foram visitar o Alexandre de Moraes para tentar convencer ele, Alexandre de Moraes, por favor, vamos parar com isso. Sendo que o cara está com a faca e o queijo na mão. Enquanto não peitar, não vai acontecer. Está com medo de impeachment? Né? Ele acha o quê? Que a gente não vai para a rua para impedir impeachment? Ele acha o quê? Que caminhoneiro não vai parar o Brasil para impedir impeachment? O presidente precisa acordar para isso. Ele está mal assessorado, tanto politicamente quanto juridicamente. Melanie, muito interessante essa sua explicação. Agora vou perguntar aqui ao Roberto e quero acrescentar na minha pergunta isso que você disse. Por exemplo, para mim me estranhou muito que o Alexandre de Moraes disse: eu quero esse delegado e esse, mas ele não tem essa autoridade. Isso é uma usurpação do executivo, né? Bom, e eu também gostaria também de acrescentar na minha pergunta ao Roberto o seguinte, porque eu não sei mesmo, gostaria de esclarecer isso para as pessoas, mas diante das atitudes que rompem completamente a ordem legal, que, por exemplo, de ter um aparato pessoal, persecução penal, etc., como tem o ministro Alexandre de Moraes, não há uma obrigação de ofício da PGR de tentar suster isso, ou é uma coisa voluntária? Ele tanto pode fazer como não pode fazer. Como é que seria isso? Roberto? Bom, Oi, agora não, deu algum delayzinho, pouca coisa. Bom, eu penso o seguinte, primeiro, eu gostei muito da tese do Melling, indo pela Lei 8.112, achei muito interessante. Ou seja, o servidor tem o dever de cumprir as ordens, desde que não manifestamente ilegais. São ordens manifestamente ilegais, então eu posso discutir o dever do servidor de cumprir essas ordens. Eu gostei, eu concordo, achei bem interessante. Agora, no caso do Procurador-Geral da República, veja, ele tem o dever, ele diante disso, porque veja, essa condução desse inquérito também, há também aqui uma usurpação de atribuições do próprio MP, o qual ele representa. Veja, essa investigação, etc. e tal, para ela tramitar ali no Supremo, ela tem que tramitar sob supervisão do Ministério Público, como qualquer outra investigação criminal. Então, na medida em que até o próprio Ministério Público foi retirado ali da sua atribuição, caberia ao PGR agir, né? Ele entrou depois, eu lembro, teve um determinado momento que ele protocolou um pedido, pedindo a suspensão do inquérito, alguma coisa nesse sentido, mas já estava numa fase muito avançada, né? Já tinha sido bem depois. Mas eu penso que há o dever dele agir, não há uma mera opção. Agora eu queria tocar num ponto, pessoal, que também que o Saad trouxe, que é sobre a prestabilidade jurídica desse inquérito, ou seja, o que é que vai se aproveitar desse inquérito lá na frente? Sendo ele todo nulo, juridicamente, não vai se aproveitar nada. Essa é a questão. Agora, o que me parece também é que a intenção aqui na condução desse inquérito talvez seja mais midiática
prática e política jurídica propriamente. Então, vem o Alexandre de Moraes, quebra sigilo de deputado, manda prender uma série de pessoas, conduz esse inquérito de forma unilateral, e ele não está tão preocupado se isso vai poder ser usado lá na frente, numa denúncia penal, num processo penal, se vai ter discussão de validade ou não da prova. A preocupação dele é em dividir isso com a mídia fazer um carnaval em cima disso, e com isso você vai popularizando essa narrativa de que existem grupos organizados, financiados com dinheiro público e tal, e vai veiculando essa falácia toda na opinião pública, né? E é aquela técnica, né? A pessoa, quando não tem a verdade, quando você tem a verdade dos fatos com você, é muito fácil, você vai lá e desconstrói os fatos que estão imputando contra você. Você tem a verdade consigo, você desconstrói. Quando você não tem a verdade com você, você precisa calar o outro, você precisa tirar o crédito do emissor daquela mensagem, né? E é isso que está sendo feito nesse inquérito. Então, veja, tem algumas pessoas que estão falando coisas que eles não querem vir, eles não têm como desconstruir a verdade desse... acabam atacando as pessoas que emitem essas mensagens. Deu alguma travada? Estão me ouvindo aí? Roberto, agora deu uma travadinha aqui. Bom, enquanto o Roberto... Estão bem aí, pessoal? Travou? Não houve, só no finalzinho da sua exposição, mas deu para entender perfeitamente. Agora travou, agora destravou, Roberto. Bom, enquanto o Roberto tenta resolver o problema dele aqui, eu vou ler aqui assim, mais algumas... Alô? Eu vou ler aqui mais algumas contribuições para o canal. O Roberto Camilo fez uma contribuição para o canal e diz o seguinte: a PGR quer prender o general Heleno, que agora é a bola da vez. Quer dizer, agora é sobre tal comunicado que o general Heleno fez, vem uma investida sobre o general Heleno. Pode dizer, Melo. Eu acho que o que aconteceu aí, quando o general Heleno fez aquela nota, houve uma abertura de inquérito, houve um pedido, na verdade, um pedido de alguns partidos. Eu não acredito que o PGR esteja querendo fazer isso, eu acho que ele quer fazer uma jogada jurídica. E aí eu tenho um pingo de esperança de que, na verdade, as coisas estejam acontecendo por algum motivo. Então, talvez ele tenha solicitado para ele fazer essa abertura desse procedimento na PGR, se for o próprio Aras, para que ele mesmo arquive. Eu não acredito que seja... Se ele fizer alguma denúncia, alguma coisa, algum procedimento, aí eu vou começar a me preocupar bastante. Mas se ele arquivar, o STF... desculpa, só para completar. Diga. O STF já decidiu algumas vezes... na verdade, ele decide tanto para um lado quanto para o outro nesse quesito, mas já decidiu algumas vezes que o PGR pode pedir o arquivamento e o arquivamento deve ser procedido, né, do inquérito. Tem que estar maduro, né, salvo engano. O inquérito já tem que ter passado por várias fases, ativa, etc, para que ele possa vir a ser arquivado. Alguns inquéritos o STF não permite que seja arquivado pela PGR, porque entende que ainda existem meios probatórios e tal, etc. Então, se por algum acaso o general Heleno já foi ouvido, não tem mais quem ouvir, né? Então, se ele cometeu algum crime por conta da nota que ele fez, o PGR pode pegar e arquivar. Eu acredito que seja isso, vamos rezar para que seja isso. O Sérgio Cardoso, muito obrigado, Melen. O Sérgio Cardoso também fez uma contribuição para o canal e diz: quando não há mais observância no cumprimento das doutrinas e princípios hierárquicos, quais pilares devem prevalecer? Justiça ou a lei? E o Executivo poderia autodeterminar suas próprias ações? Não sei se você quer responder já. Eu acredito que a gente já está vivendo uma danomia, né? A gente não tem mais jurídico institucional. Existe um sistema jurídico que ele foi deixado de lado. E as leis também existem. E só o Executivo pode resolver isso. Infelizmente é isso. O Congresso está totalmente, para usar as palavras de um ex-presidente, está totalmente acovardado, não está agindo para nada, na verdade está batendo palma e achando bonito, inclusive fazendo leis aí para piorar a situação. E o Executivo, ele tem
o dever de fazer isso. Né? E a gente, toda vez que tem uma operação dessa, a gente fica esperando que aconteça algo. Então, assim, ele deve, pega a Constituição, não precisa inovar, não precisa fazer nada. Pega a própria Constituição e faz ela valer. Está aqui a Constituição, está aqui o direito penal. Se ele pegar julgamento, é muito difícil, gente. Não é muito difícil. Pega a jurisprudência do STF inteira. Quando trata de matéria penal, de processo penal, quando trata do sistema acusatório, toda a jurisprudência do STF é contra esse tema. Toda. Você pega as palavras dos próprios ministros e consegue destruir esse inquérito. Então, usa as palavras dos próprios ministros, né? Não pede para eles, não pede. Né? Tira as armas deles. A Polícia Federal não vai mais cumprir, ponto final. Muito obrigado, Meli. A Regina Lucena também fez aqui uma contribuição para o canal e diz o seguinte: a maioria da população que não tem conhecimento jurídico, mas que tem a percepção do bom senso, assiste perplexa a estes desmandos do Supremo. Esse tipo de live acaba sendo muito didática. Parabéns aos senhores. Muito obrigado, Regina, pela contribuição, pelas palavras. Também a intenção era essa, quer dizer, poder dar um esclarecimento que esteja ao alcance de todos. Por exemplo, tudo o que vocês já disseram sobre as atitudes que o próprio Executivo poderia tomar para sustar isso aqui. Porque outro dia eu li um artigo, até tomei aqui nota, eu li um artigo do Dall'Ari, não do Dom Dall'Ari, do irmão do Dom Dall'Ari, agora não me lembro do nome dele, em que ele dizia o seguinte... É o Adilson Dall'Ari. Adilson Dall'Ari, exatamente. E ele escreveu um artigo muito interessante que diz o seguinte: pela Constituição, todos os brasileiros são iguais perante a lei. Mas pela percepção que as pessoas têm, 11 brasileiros não são iguais perante a lei, que são os ministros do Supremo, que se consideram acima da lei. Ora, eu até me lembro que há um artigo muito interessante que o Roberto escreveu, um artigo até mais de fundo, mais doutrinário, e que ele me passou em tempos e que eu gostei muito de ler, em que ele levantava exatamente esse problema. E eu gostaria que você tentasse falar um pouquinho desse problema aqui, que é o seguinte: quando alguém sobe acima da Constituição, né, e fica o dono da Constituição, portanto, digamos assim, haveria acima da pirâmide da lei do que está escrito na Constituição, haveria um poder que é mais do que a Constituição, né? Não sei se você poderia falar um pouquinho disso. Claro. Primeiro, pessoal, me desculpem aqui pela falha aqui na internet, deu algum problema aqui, travou, eu reiniciei e voltou. Deu alguma intermitência aí, né? Mas agora acho que está normalizado. Peço desculpa. É o Alexandre de Moraes que determinou eliminar que a tua internet ficasse que derrubou. Mas aí agora eu reiniciei e tá normalizado. Mas então, você vê que é uma coisa que é interessante, que você vê, por exemplo, indo aqui na esteira do que o senhor Sepúlveda vinha falando, vejam, a gente vê esse inquérito, ele foi aberto com base numa portaria do presidente do Supremo, com base no regimento interno, né? Basta a gente lembrar, isso aí, poxa, coisa que a gente aprende no primeiro ano. O ordenamento jurídico, ele tem uma organização que é hierarquizada. Então, a gente tem a Constituição primeiro, depois as leis, depois os atos infralegais. Esse regimento interno, ele é infralegal, ele está abaixo da lei, ele não pode ir contra a lei, contra a Constituição. Então, ainda que eu tenha aquele dispositivo no regimento interno, que fala o Supremo pode instaurar inquérito quando ocorrer uma infração penal nas dependências do Supremo, tem que ser dentro do Supremo, que aí, no julgamento da semana passada, o Supremo disse que dependência do Supremo pode ser qualquer lugar, então, veja, isso não tem lógica, é um negócio sem lógica alguma, mas eu lembro sempre, eu gosto de parafrasear sempre o Miguel Reale, que ele falava o seguinte: a interpretação da norma, ela vai até onde a norma me dá o quê? Elasticidade. Então, tem normas que me dão um campo maior de interpretação, outras menores e tal, eu tenho uma certa elasticidade. Agora, quando eu vou além dessa elasticidade, o que eu estou fazendo? Eu estou quebrando a norma, eu estou criando uma norma nova.
É isso que, por exemplo, o Supremo fez de uma forma muito clara, quando ele pega o artigo 226 da Constituição, que fala, se reconhece como entidade familiar a união entre homem e mulher. Qual que é a margem de elasticidade de interpretação dessa norma? Homem e mulher é homem e mulher. Eu poderia mudar isso por uma emenda? Poderia, mas por decisão judicial, não. E vem o Supremo e diz, não, mas pode ser qualquer outra coisa também. Ele diz ali que há um rol exemplificativo só no 226, enfim. Então, se ele pode dizer que homem e mulher é qualquer outra coisa que não homem e mulher, ele pode também dizer que dentro da dependência do Supremo é qualquer parte do território, e aí vai chegando nesse nível de aberração aí que a gente vem vendo. Então, o que eu vejo, basicamente, é que a arquitetura do nosso sistema jurídico não consegue responder a essas problemáticas. Por quê? Porque os ataques que a Constituição sofre hoje, pelo seu próprio guardião, são ataques que a gente pode chamar de ataques simbólicos, são ataques que, vejam, uma coisa é você ter, por exemplo, vamos dizer, uma violência expressa contra a Constituição. Vem agora alguém aqui e derrubam as instituições, toma o poder na base da força e acabou. Isso é uma coisa. Todo mundo vai perceber a violência institucional, vai entender a ruptura que houve, vai vir para o nível de consciência. Quando isso ocorre de uma forma simbólica, vejam que há também uma ruptura constitucional. O Supremo ele já rompeu há muito tempo com a ordem constitucional, mas ele rompe por trás das formas jurídicas. Ele usa a forma jurídica para aparentar uma situação de normalidade institucional, de juridicidade das suas decisões, quando, na verdade, o que existe são decisões que vão muito além, né? Esse artigo que o senhor Sepúlveda mencionou, na verdade, é um artigo que o que eu faço? Eu analiso a teoria da Constituição que a gente tem aí mais pulverizada, que é a teoria kelseniana, contraponho ela com a teoria de um alemão chamado Carl Schmitt, que vai ser uma teoria decisionista e tal. Eu mostro como o Supremo vem agindo simplesmente como aquele soberano que o Carl Schmitt falava na sua teologia política, ou seja, aquele que pode decidir sobre situações de exceção nas quais eu posso inobservar, inclusive, a própria ordem constitucional. Então, o soberano de Carl Schmitt é aquele que pode dizer, olha, agora nós estamos numa situação de exceção, a própria Constituição não vai ser observada, vai valer a medida emergencial, o que quer que seja. É o que o Supremo vem fazendo. Só que de uma forma, vejam, simbólica. Ele não faz isso de uma forma expressa, ele faz de uma forma implícita. O que é pior, porque as pessoas não conseguem compreender a ruptura que está por trás disso, e essa violência simbólica, ela se eterniza. É muito mais difícil de ser combatida, a violência simbólica. Então eu vejo que o que ocorre? O nosso sistema jurídico hoje, ele opera, tem um autor alemão de teoria dos sistemas que chama Niklas Luhmann, se alguém tiver interesse. Ele vai falar de numa situação de corrupção sistêmica. O que é a situação de corrupção sistêmica? Ela ocorre quando um determinado sistema, ele já opera não pelos seus próprios paradigmas, pelo seu próprio código, ele está observando o código de algum outro sistema, mas nas aparências ele segue operando como se observasse o seu código, mas não está. Então, o direito, ele, em tese, observa o código da licitude e da ilicitude. Eu analiso aquilo que é legal e aquilo que é ilegal. E a partir das premissas do direito, eu decido. O que é que vem ocorrendo? É que o direito, ele vem, de uma forma aparente, servindo esse código para os interesses da política, de outros sistemas que estão ali por trás. Então, o direito ele vem agindo de uma forma corrupta, uma corrupção sistêmica. É o direito servindo de forma aparente para servir ao código da política, da economia, e por aí vai, de interesses outros, que estão o quê? Acobertados pelo código do direito. Esse é o grande ponto, pessoal. A gente precisa tirar isso da situação da simbologia, do campo do implícito, e mostrar isso de forma expressa. Falar, olha, há um rompimento, há uma ruptura aqui. E, portanto, ela precisa ser combatida. Perfeito? Esse é o grande ponto. Por favor, aí, Sade. Tu já percebeste que eles conseguiram trazer o politicamente correto para o juridicamente correto? Não importa se está errado. Eles trouxeram o politicamente correto para o juridicamente correto. Juridicamente correto. Se está bonitinho, se está bem falado, é aquilo que tem que ser seguido. Não importa se está errado. É isso. Então tu pega o Roberto Barroso, toda aquela sua elegância, né, que só ele tem, fala uma opção de asneiras, incentiva uma opção de assassinato, né, vou pegar o aborto, e tá lindo, aquilo é direito.
porque é o politicamente correto transformado no juridicamente correto. E o presidente está arrependido, ele não sabe. Ele não tem um jurista para falar isso para ele. Não é porque está bonito, não é porque é o STF, que é certo. Exatamente. Eu acho muito interessante essa consideração feita pelo Roberto e agora completada pelo Melling, pelo seguinte, porque realmente o que a gente vê é um rompimento da ordem constitucional, não é? Acho que o Evandro Pontes, outro dia, até usou uma expressão muito interessante: o Supremo usurpou a ordem constitucional. Ele usurpou a ordem constitucional, além de outras coisas, né? Mas e continua-se com a aparência das fórmulas jurídicas para fazer essa usurpação e esse rompimento. Agora, há aqui um problema, que é um problema político, que eu gostaria de levantar, que é o seguinte: uma das coisas que me parecem mais perniciosas nesta caminhada, como diz o Roberto, que é uma caminhada como que imperceptível, é dizer o seguinte: o Alexandre de Moraes, ele invadiu a esfera do executivo, muito bem, vamos falar com ele, não faz isso aí, deixa para lá, etc. Isso é a pior coisa que existe, que você faz o seguinte: você tem um desmoronamento. E em vez de você reerguer a casa de novo, não, vamos aqui fazer o seguinte: põe um tijolo aqui, põe outro aqui, deixa essa parede desmoronada assim em parte, mas ela ainda serve. Aí tem outra parte da parede que desmorona, e em vez de restaurar a parede, não, vai sempre se adaptando ao desmoronamento do momento. Ora, isso vai gerando um mostrengo. E o mostrengo é que nesse momento, eu até queria ler aqui assim, se vocês tiverem paciência, o comunicado breve. O comunicado breve do Ministério Público para a Sociedade, em que eles fazem uma descrição muito breve do que está acontecendo no Brasil. Ele diz o seguinte: o MP Pro Sociedade expressa sua preocupação com a democracia. Nela, as liberdades devem ser garantidas, a Constituição e as leis devem ser seguidas. Vimos a inviolabilidade dos parlamentares, por suas palavras e votos, ser violada. Esse é um ponto que a gente ainda não falou aqui, mas é um dos maiores absurdos. Fala-se tanto de democracia e é uma das violações mais brutais que houve dos direitos dos parlamentares e das suas imunidades, e sob o silêncio total do Sr. Rodrigo Maia, que não disse um pio, não deu um pio sobre isso. Bom, vimos a liberdade de expressão ser restringida, vimos as demais liberdades sob ataques não combatidos, vimos o sistema acusatório ser violado, vimos o MP, o Ministério Público, ter negado a sua natureza constitucional e legal. Vimos a assimetria absoluta entre os poderes e a supressão da análise de conveniência e oportunidade pelo administrador. A Constituição não é um poema em que podemos dar livremente nossa interpretação de acordo com o nosso sentimento. Ela está acima de qualquer outra norma em um país soberano e democrático. Palavras não podem ter seu sentido mudado livremente para encaixar um texto normativo no que se deseja fazer. Aguardamos estupefatos os acontecimentos na esperança de que a democracia não seja destruída e as liberdades não sejam tiradas das pessoas. E depois tem aqui uma citação do Roger Scruton, criticando o duplo pensar de Dworkin. A consciência progressista pode ficar satisfeita com uma mera opinião sobre o que a lei poderia ou deveria ser. A consciência conservadora, contudo, jamais tem direito à mesma indulgência. Bom, então, essa descrição que está aqui é o rompimento da ordem institucional. E como é que nós chegamos a ela? Chegamos por esses passos. Vamos falar com o pessoal. Não, ministro, por favor, não faz um negócio desse. Mas teve uma prisão arbitrária. Mas então eu hoje vi, eu acho que isso é de uma ingenuidade única, as pessoas comemorando que a Sarah Winter foi libertada, então disseram vitória da democracia. Mas que vitória da democracia? Aquela aberração, aquela moça foi presa, é uma aberração aquela prisão, depois ela é solta, hoje só tem uma acusação de injúria contra ela é solta com tornozeleira, quando o Lula está condenado em várias instâncias, em todas as instâncias, e já teve mais de uma condenação, está solto, livre, leve e solto, falando. Quer dizer, onde é que nós estamos? Quer dizer, como é que a pessoa diz que é vitória da democracia? Não é vitória da democracia nenhuma. Quer dizer, nós estamos na anormalidade e na anomia total das instituições. E isso é que me assusta.
como diz o Roberto, assusta pelo seguinte, porque a aparência é de que estão funcionando. A aparência. Agora, eu leio aqui assim, mais uma contribuição que fizeram aqui para o canal. A Suzete França diz: o André Mendonça e o AGU estão mais preocupados com a sua boa relação com os colegas do STF e não com uma assessoria jurídica efetiva ao presidente. Foi um erro Bolsonaro nomeá-los? Bom, já vamos a essa pergunta. Mas eu queria agora fazer essa pergunta, é o seguinte: o Mellen levantou esse problema e você também gostou da posição do Mellen, Roberto, que é uma pergunta que eu gostaria de fazer mais de fundo. Você disse o seguinte: não é preciso portarias ou decretos ou qualquer coisa, em que o presidente da República assuma o poder executivo, realmente, que ele além de ser o chefe do governo, ele é o chefe de Estado e, portanto, a autoridade máxima do Estado. Bom, eu pergunto o seguinte: não haveria uma medida em que ele, propriamente como presidente, ainda sem falar colaboração de ninguém, ele possa assumir essa medida e dizer o seguinte: os poderes saíram do seu caos, saíram como o rio que transbordou. E é preciso fazê-los voltar digamos, ao onde eles deviam estar. Isso é possível ou não é possível? Quem começa? Eu? Pode mandar mal, né? Um 4-2. O Ives Gandra Martins desenhou o artigo. Ele está lá na Constituição. E ele não está lá na Constituição para a gente olhar para ele e achar bonito. Ele está lá na Constituição para ser usado. Infelizmente, nós não temos mais o poder moderador. Infelizmente. Tem mais de 100 anos aí que a gente não tem um poder moderador. E o poder moderador é aquilo que mantinha, né, toda essa estrutura no lugar. Essa estrutura de poderes, né, é uma abóbada. Não sei se vocês já viram uma abóbada assim por baixo. Ela tem toda uma estrutura que é curva. Só que lá em cima ela tem uma pedra. Né? O nome dessa pedra na engenharia é pedra de fecho, né, que chama. É uma pedra que ela está sendo comprimida por um lado, por um arco aqui, e pelo outro, por outro arco, né, de todos os lados. Esta pedra de fecho é o poder moderador. Faz com que um poder não caia, não quebre e não invada outro poder. O poder moderador da Constituição de 1824 ele foi desenhado, inclusive, com a palavra-chave mal traduzida. Porque essa palavra lá no francês, salvo engano, do teórico do poder moderador, era a palavra de pedra de fecho, né? Fecho. Só que fecho também traduz para chave. E ela foi traduzida como a chave, né, dos poderes imperiais, etc, etc. Nós não temos esse poder moderador. Mas nós temos um artigo que funciona como poder moderador, que é o 142. Quando ele fala em garantia dos poderes constitucionais, ele não fala que um poder vai ser destruído se ele for chamado. Ele fala apenas que você vai garantir o poder ou os poderes. Então, o presidente ainda nem chegou na etapa de 142. Eu volto a dizer, ele precisa primeiro romper com essa política de pode vir para cima. Né? Continua vindo, vou esperar, vou ser um bom moço. Ele precisa romper, porque você precisa botar a mão e falar assim. Quando ele fala que ele acabou o P, né, ele tem que botar a mão e falar assim, bom, agora parou. A partir de agora, não vai mais ser cumpridas as ordens ilegais, não vai mais ser feito isso. Ele faz um decreto, ele faz outro, ele faz 40 decretos. Ele rompe mesmo com essa boa harmonia que não existe mais. A harmonia só está existindo do lado dele. A única pessoa que está querendo ser harmônica é ele. Os outros dois poderes não estão mais. E se vierem para cima dele por conta desse acabou, aí ele chama o 142. O Estado-Maior das Forças Armadas, né, como nos revelou o Ives Gandra Martins numa entrevista que ele deu para o Oswaldo Eustáquio, eles são instruídos na Escola de Estado-Maior do Exército, eles são instruídos em como utilizar o artigo 142 quando eles forem convocados. Eles não vão entrar de fuzil no STF,
lá no Congresso Nacional ou no próprio Executivo, não vai sair dando tiro nem nada. Eles vão simplesmente ser chamados. Olha, é o seguinte, nós temos aqui um rompimento total da harmonia dos três poderes e estamos com os três poderes sem garantia. Garanta-os, o problema é esse, resolvam. E eles vão pegar o problema, vão se reunir e vão analisar e vão dizer, realmente aqui está errado. O executivo não está sendo garantido e nós vamos dizer a vocês, isso aqui tem que parar, isso aqui tem que parar, isso aqui tem que parar. Voltem a funcionar dessa forma. Quem disser que não vai fazer isso, né, em última instância, vai ser chamado sim o Exército. E por que existe esse 142, Sepúlveda e professor Roberto? Porque o Exército, ele vai entrar no fim das contas. Se a gente continua da forma como está, o presidente lá na frente vai botar o pé e vai dizer que não. O STF vai tentar derrubar ele por meio de uma liminar ou um processo ilegal. O Congresso vai tentar abrir um impeachment. O presidente vai dizer que não vai sair. O que vocês acham que vai acontecer? O pessoal vai para a rua, vai ter briga desses antifa vagabundo aí com a galera da direita, vai ter um caos generalizado na sociedade, vai ter provavelmente um início de guerra civil e o Exército vai ter que entrar. Então, o que eles fizeram? Não, vamos botar aqui o artigo 142, foi o seguinte, ó, o Exército, a gente sabe que quando esse problema começa a acontecer, a escatologia, eles vão subindo e vai acontecer essa merda aqui, e lá na frente tu vai ter que entrar para usar a força. Então, vamos fazer o seguinte, isso aqui é um tique, né, que o presidente vai convocar você, e você vai ser utilizado previamente para dizer, olha, não faça. O que vocês estão fazendo está destruindo os poderes da República, né, e a gente precisa garanti-los. Para por aqui, porque isso aqui lá na frente vai virar uma guerra, vai virar um embate, vai virar uma outra paralisação de caminhoneiros. Eu estou falando isso, parece que o pessoal não escuta o Tarcísio falando. O ministro Tarcísio é o cara que está segurando, né, que segurou a crise do Covid inteiro e segurou os caminhoneiros na rua. Né, porque eles queriam parar desde o primeiro dia, por conta desses maluquices, desses governadores. O ministro Tarcísio está segurando o caminhoneiro há muito tempo. O caminhoneiro não é representado por aquele tal líder dos caminhoneiros, não sei das quantas, não é não. O próprio ministro está em 140, sabe sei lá quantos grupos de WhatsApp do caminhoneiro. Eu converso com um caminhoneiro aqui em São Luís, eles não tem um, se tiver um que não é bolsonarista, é difícil de encontrar, viu? E eles estão doidos para parar o Brasil, para acabar com essa sacanagem toda. Desculpa a palavra de novo, para parar com esse negócio todo. Então o que vai acontecer? Vai parar de novo, aí vai fazer o quê? Vai chamar GLO, mais confusão, o Exército vai entrar no final das contas. Então, ele começa a assustar essas decisões através de decreto, né? E se o STF não recuar, ele vai para o 142, ou então ele vai logo para o 142. O 142 está na Constituição, ele serve para isso, né? O presidente está rompendo com a Constituição. Aí, meu amigo, se ele for atrás do que vão falar na mídia, vão dizer que ele é ditador, que ele é isso, que ele é aquilo, aí acabou. Ainda tem essa falta de assessoria que eu tenho certeza. Eu tenho certeza que ninguém chegou para ele e falou assim, presidente, o 142, o senhor não vai precisar botar fuzil, botar tanque de guerra na rua, não. O senhor vai só convocar as Forças Armadas para opinar nesse caso e dar o veredito. Bater o martelo, só isso. Eu acho que ele não sabe que é assim que funciona. Né? Ele está achando que quando ele tiver que chamar o 142, vai ser para prender ministro, vai ser para fazer o escarcéu danado. Aí vão chamar ele do Raia 4. Basta ele dizer, olha, a partir de agora as Forças Armadas estão dizendo que não pode mais cumprir isso. O poder executivo tem que ser devolvido nas suas funções, inclusive com relação ao Covid lá, e que ele não está podendo fazer nada. Não sei se eu respondi a pergunta, mas meu pensar é esse. Bem, eu não sou, como eu disse, não sou ligado ao direito, gosto muito do direito, mas sou ligado ao direito, mas eu estou lendo um artigo aqui muito interessante, ainda não terminei, do José Levi Melo do Amaral Júnior, que é professor de Direito Constitucional do Largo de São Francisco, que é um artigo todo sobre o 142. É muito interessante porque eu não tenho uma posição assumida, clara sobre isso, mas ele escreveu esse artigo há vários anos e ele me esclareceu de muitos aspectos do artigo 142. O que é que quer dizer o artigo 142 isso? Mas uma das coisas que ele diz é o seguinte, que eu acho que tem uma certa lógica, apesar do artigo 142 poder ser invocado por algum dos três poderes, ele sempre tem que ser chancelado pelo presidente da República. Mesmo que
um outro poder o chame, a última palavra é sempre do Presidente da República. Por quê? Porque implica as Forças Armadas que fazem parte do Poder Executivo, né? Há pessoas que fazem essa confusão. As Forças Armadas não são um poder, né? Elas estão submetidas ao Poder Executivo, né? Ele é o supremo, a autoridade máxima das Forças Armadas é o Presidente da República. Ele manda em todos os generais, independente de quem seja, de quantas estrelas tem lá. Agora, o Roberto, eu lhe faço a mesma pergunta que fiz ao Melanie. Quer dizer, haveria então uma maneira, digamos, eu até gosto, outro dia para mim mesmo formulei essa pergunta. Um golpe de Estado, ele está dentro da ordem constitucional? Não está, né? Essa é uma pergunta interessante. Ele é o rompimento da ordem para uma nova, né? Exatamente. Então eu pergunto o seguinte: como é que você responde a um golpe de Estado, que é um ato que é fora da ordem constitucional, dentro da ordem constitucional? É uma pergunta. Aí você tocou num ponto, Sepúlveda, perfeito. Eu, particularmente, pessoal, eu concordo com tudo que o Melanie colocou sobre o 142 e tudo mais. Agora, falando assim, em termos jurídicos, eu concordo 100%. Em termos práticos, eu sou só um pouco, assim, cético. Infelizmente, eu sou um pouco cético. Eu acho muito difícil que isso efetivamente ocorra na prática, porque já chegou num nível, as coisas chegaram num nível absolutamente insustentável. Então, acho que já era para ter acontecido alguma coisa mais nesse sentido e tudo mais. Então, e o Sepúlveda tocou num ponto aqui que qual foi o termo que você usou, Sepúlveda? Como é que eu combato a rompimento? Se você tem um golpe de Estado, o golpe de Estado não faz parte da ordem constitucional, ele é o rompimento da ordem constitucional. Isso. E como é que você resolve esse problema? Como é que você combate um golpe de Estado dentro da ordem constitucional? É um problema. É um problema, perfeitamente. É quase que um paradoxo, né? É quase que um paradoxo. E a gente tem um problema aqui, que esse rompimento da ordem constitucional, ele se dá de forma, vamos dizer, simbólica, de forma implícita, o que acaba também intimidando uma reação mais efetiva contra esse golpe de Estado, porque no mundo das aparências ainda parece que nós estamos sujeitos a essa mesma ordem constitucional e tudo mais, que vem sendo violada por aqueles que deveriam cumpri-la em última instância, né? E aí entra o grande problema, como que eu resolvo essa problemática que não é prevista pelo nosso sistema, porque o nosso sistema, o que sustenta todo e qualquer sistema é a confiança no cumprimento das expectativas. O que a Constituição nos traz são expectativas. Então, nós temos a expectativa de que aquela ordem posta de coisas se dê daquele modo. Quando essas expectativas são rompidas, né, eu tenho o que a gente vai chamar em teoria dos sistemas de desvio sistêmico. Eu tenho uma anomalia sistêmica, melhor falando, uma anomalia. E eu preciso corrigir essa anomalia. Agora, quando a anomalia passa a ser a normalidade, que é o que está acontecendo, significa que a ordem já está totalmente ruída. E eu acho muito difícil a gente conseguir regenerar essa ordem, pela própria ordem. Então, quando a gente pensa nas medidas do 142, em eleições de 2022, em partidos políticos, etc. e tal, nós estamos pensando dentro do sistema para corrigir uma situação que, na verdade, está vindo de fora do sistema. Percebem? Por isso que eu penso que não tem como nós solucionarmos essa questão do jeito que a gente está querendo dentro do próprio sistema da Constituição de 88. Todo o sistema, pessoal, ele tem uma característica, depois se alguém tiver interesse, se chama homeostase. Os sistemas, eles são homeostáticos. O que significa homeostase? Que todo sistema, ele possui a tendência a se autopreservar. Ele possui a tendência a preservar o seu núcleo duro. Então, tudo aquilo que você faz dentro do sistema, você pode mudar as beiradas do sistema, o que a gente vai chamar de periferias do sistema. Você muda aquilo. Mas você não consegue mudar o núcleo, aquilo que dá identidade para o sistema. Perfeito? Tem uma obra de um italiano que chama O Leopardo. É uma obra que é muito interessante, que a gente puder leia, pessoal,
que ela traça uma história ali, basicamente, que se passa na época da unificação italiana. Tá um baita de um rebuliço político e tal, e tem um personagem no livro que ele está muito preocupado com aquele tumulto todo em manter a sua estrutura de poder. E aí tem uma frase dele que fica famosa, que ele fala assim: às vezes nós precisamos mudar um pouco para manter tudo exatamente como está. Exatamente. Quando você trabalha dentro desse sistema, é exatamente isso que a gente faz. A gente muda um pouquinho as coisas, ora é o PT que está no poder, ora é o PSDB, ora é isso, ora é aquilo. Para o quê? Para preservar um núcleo. Então, o que ocorre? O Bolsonaro ele foi eleito, e a gente teve a maior taxa de renovação do Congresso, etc. e tal, sob a expectativa de que ele conseguiria mudar esse sistema. Quem votou no Bolsonaro estava manifestando esse desejo, estava falando: olha, eu não aguento mais essa ordem sistemicamente, endemicamente corrupta, e eu quero uma outra ordem. Só que a gente não vai conseguir uma outra ordem pelos mecanismos internos desse próprio sistema. Justamente pelo quê? Porque eu acabei de falar, eles são homeostáticos. Então, o voto, as ações judiciais que a gente pode fazer no Supremo, em última instância até o próprio 142, etc., todas essas são medidas previstas dentro do próprio sistema, com o fito de preservar esse núcleo duro do próprio sistema. Então, a nossa resposta está fora do sistema. É isso que eu estou querendo dizer. Nossa resposta não vai ser encontrada em nenhuma medida que está na Constituição. Eu penso que talvez a melhor coisa que a gente poderia ter seria uma nova constituinte, alguma coisa. Eu preciso repactuar os poderes que já estão num estado de anomalia, num estado de caos. Eu preciso repactuar isso. E dentro do próprio sistema, eu não vou conseguir, porque as válvulas desse sistema são homeostáticas, como qualquer outro sistema. Como um novo sistema que a gente construa, ele também vai ser homeostático. Perfeito? Então, por isso que eu sou, nesse ponto, não contra, mas cético quanto a essa possibilidade. Só isso. Eu acho que não vai... Porque se fosse para acontecer, já teria acontecido. Não, eu acho que deveria acontecer mesmo, mas eu sou muito cético. Eu acho que a resposta está fora. A gente está querendo responder a um problema de fora do sistema com recursos internos do sistema. Só para finalizar, pessoal, também para não me alongar, quem puder, pessoal, leia um livro do George Orwell, que é A Revolução dos Bichos. Esse livro ele deixa isso aqui muito claro. O que é a revolução dos bichos em termos sistêmicos? Você tem um sistema posto, ali que são daqueles animais que estão na fazenda, submetidos a um tipo de poder, que são ali dos fazendeiros, daquelas pessoas. Num determinado momento, o que os bichos dali da fazenda fazem? Eles rompem com aquele sistema, eles se revoltam, há uma revolução. E depois o que eles fazem? Eles fazem um sistema todo novo, constroem um novo sistema. No final, como é que o livro termina? Eu não consigo mais distinguir quem é o homem e quem é o porco. Ele termina assim, porque os próprios porcos, que são aqueles que tomam conta do novo sistema, eles acabam fazendo, às vezes, dos anteriores, daqueles fazendeiros anteriores. Termina assim, é um baita livro. Em termos sistêmicos, ele explica isso. Como que os sistemas, eles se arquitetam de uma forma homeostática, e ainda que você saia dele, o problema está nos atores que estão dentro do sistema. Esse é um baita livro, pessoal. Quem lê A Revolução dos Bichos, é um livro curtinho, assim, umas 200 páginas. Tem um artigo meu, se alguém tiver interesse, tá? Acho que no Conjur, digitem no Google A Falência da Democracia Brasileira. É um artigo que eu escrevi em 2016 ou 2017, que saiu lá em 2018. Eu explico de uma forma bem sucinta um pouco disso daí, esses pontos aí, pessoal. Até termino falando desse problema aí do Revolução dos Bichos e tal. Enfim, então é isso que eu tinha para dizer aí, pessoal. Eu concordo, mas eu acho que eu só sou um pouco cético quanto a isso. Eu acho que a gente tem que vir de fora do sistema para buscar essa solução. Roberto, eu gostei muito da sua resposta também, e eu gostaria só de levantar aqui assim um problema concreto, dar um exemplo concreto do que você está dizendo. Mas quando você fala de um sistema corrupto, não é só corrupto do dinheiro, que muita gente entende só isso, mas é o corrupto das ideias também. Porque o que nós temos tendo no Supremo é a corrupção das ideias jurídicas, do sistema jurídico. É uma corrupção muito mais grave do que... Eu até um dia escrevi um artigo, a corrupção da intelectualidade,
que é muito pior do que quem sustentou os regimes autoritários? Intelectuais que corromperam a sua intelectualidade para dar justificação a regimes totalitários. Bem, mas eu vou lhe dar um exemplo concreto. Quem lê a Constituição tem lá uma questão que é para o ministro Supremo pode sofrer impeachment por tal razão, por tal são as faltas que o ministro Supremo pode ter. Há um sistema que é analisar esse pedido de impeachment apresentado no Senado, etc. Seria, dentro do sistema, uma solução para sair dele. Ora, o presidente do Senado, o Alcolumbre, está barrando sistematicamente essa saída, como uma proteção desse sistema corrupto. Ou seja, uma espécie de amparo para que esse sistema não seja desfeito. Bom, então você o que você quer dizer, me parece que esse é um exemplo concreto do que você está dizendo, quer dizer, o sistema está podre. O sistema pegou os mecanismos da própria Constituição, etc., para se defender e autopreservar. Bem, antes de passar ao Merlin, eu vou ver aqui mais algumas contribuições que foram feitas para o canal. O Adenilson ABC São Paulo diz o seguinte: esse atual trio jurídico do presidente também foi responsável pelo arquivamento do caso Abélio, sem que o presidente entrasse com recurso? Não sei se querem responder. Não, foi uma estratégia jurídica mesmo. Ali, o Adélio ele ia ser processado, salvo engano, por tentativa de homicídio simples. Ia pegar uma cadeia pequena, e nesse caso, como ele está com medida de segurança, ele acaba tendo uma prisão perpétua. O risco é de um novo laudo psiquiátrico e dizer, não, agora ele está bom. Então, aí ele vai ser inimputável, etc. Isso não obsta que as investigações continuem, né? Não impede. Então, qual é o que o Bolsonaro quer? Ele já conseguiu o que ele queria com a Adélio. Ele quer pegar quem mandou. Né? Então, assim, o próprio psiquiatra que foi contratado pela defesa do Bolsonaro, assistência de acusação no caso, eles atestaram que o Adélio, de fato, tinha problemas mentais, né? Então, olha, o que basta para decretar que uma pessoa tenha problema mental hoje no Brasil, que cometeu crime, não precisa de muita coisa não, basta ter vontade do juiz. E os psiquiatras sejam pessoas assim, porque é um horror de gente aí que tem sérios problemas psiquiátricos que comete crime, assim, de psicopatas enfim, uma série de sociopatas, né? E é uma falha muito grande do nosso sistema, né? Mas, nesse caso, acho que foi estratégia. Não foi bem esses três patetas, acho que eles não... Se fosse... Eles iam pedir, era para ser condenado mesmo, para ele passar 2 anos lá, depois ir para semiaberto, etc, etc. Bom, o Roberto Camilo também fez uma contribuição para o canal e diz: conservadorismo faz mais uma vítima. Lacombe, PCC não gostou, bem-vindos à República Brasileira da China. Nós não vamos comentar isso aqui, porque não está na nossa pauta, mas é uma coisa vergonhosa, das coisas mais escandalosas, uma censura, autocensura da imprensa, e, aliás, faço aqui um parênteses, né? Uma das máquinas persecutórias é a imprensa, né? A imprensa está perseguindo a liberdade de expressão. A imprensa, como diz o Ailton Benedito, é a imprensa de necrotério, né? Ela está dando, inclusive, sustentáculo para todo esse inquérito do Alexandre de Moraes. Tudo dele é com base em notícia. Pega a notícia do antagonista, Cruzoé, Diário de Centro de Mundo, Brasil 247, site do próprio PT. Falta pegar assim, uma declaração de Lula dizendo que o Bolsonaro é ditador e mandar ele ser preso. O que assusta mesmo, e o que assusta também nisso daí é ver como se tornou frágil hoje em dia. Fica muito claro também como as pessoas, às vezes, pouco se preocupam com a verdade, né? O cara solta um negócio, por mais absurdo que seja, o cara não tá nem aí. Se agrada o que ele quer, ele sai arrebentando com o nome, com a imagem de quem quer que seja. Tem que existir uma responsabilidade jornalística para o cara poder ter, que não existe. O cara faz o que ele quer e é isso. Solta lá uma matéria, isso daí encabeça uma denúncia no MP,
que, ok, qualquer um eu posso jogar no MP e fazer uma denúncia lá de quem eu quiser, aí isso vai encabeçar uma matéria que vai falar, olha, aquele sujeito é investigado pelo Ministério Público e tal, e aí você vai fazendo a pessoa sangrar dia após dia. Isso aí é nefasto, é uma loucura. Você percebe que esse pessoal que sofre dessa maluquice aí que o Pedro fala, eles têm um ódio visceral, né, da direita, dos conservadores, do próprio presidente, é um ódio, uma coisa assim que enlouquece eles não querem saber do fato, né? Claro. São pessoas que pegam como é que chama a chamada da matéria, né? O linkzinho lá, só ter o título da matéria, e o título, eles não leem a matéria. Eu cansei de discutir com pessoas usando os argumentos da própria matéria que eles mandam. Olha, o cara só lê a headline, né? Isso é um ódio, eles não querem saber, eles querem espalhar o máximo de miséria que eles conseguem, né? Tipo, é a vitória do demônio, né? O demônio está eternamente derrotado por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que ele pode fazer é espalhar o ódio dele, aquele ódio insano, o ódio máximo, é um ódio que a gente não consegue conceber, mas a gente consegue vislumbrar nesse tipo de pessoa, um ódio que cega, um ódio que simplesmente ele quer espalhar o mal. Você nota muito isso e você vê que é uma máquina de vazamentos para a imprensa depois faz outra matéria e aí vai uma espécie de jogo de espelhos persecutória. Bom, a Luciana Angélica Santos também fez aqui uma contribuição para o canal, não deixou nada escrito, mas agradeço a contribuição dela. Espera só um pouquinho que eu me perdi aqui. Bom. Nós vamos falar dos nossos deputags? Pronto, nós já estamos aqui caminhando aqui para o final da live, que eu gostei muito, porque nós tratamos de assuntos, quer dizer, vocês, né, trataram de assuntos que são poucas vezes ventilados, né, porque nós ficamos muito sempre em cima do acontecimento. Mas aqui é um problema de fundo, porque eu vejo que há pessoas desesperadas que dizem o seguinte: bom, o Supremo é o Supremo, mas eles fazem iniquidade, ninguém o julga, portanto nós estamos presos num laço que vai nos destruir. Ora, isso não é bem assim. Isso não é bem assim, mas a ideia que é passada é de que eles, os 11 ministros, são o poder supremo da República, e eles não são o poder supremo da República. Bom, mas então é o seguinte, eu gostaria então de pedir para o Mellen primeiro dizer assim as suas palavras finais aqui na live, e depois o Roberto fazer as considerações finais aqui da nossa conversa. Vou tentar fazer aqui em 3 minutos, para também não estender demais. Vamos lá, como é que a gente consegue compreender o STF? O STF, ele é o suprassumo de todo esse tempo que nós passamos dormindo. Porque ele é aquilo que garante e que vai sempre garantir o projeto de longo prazo dessas pessoas que os colocaram lá. As pessoas que a gente vê os atores, né, ali, por trás dos panos. O STF é uma instituição permanente, que tem um cargo vitalício, que é de livre escolha do presidente da República, passa pelo crivo do Senado, né? E o que acontece ali no STF? Por que esse pessoal está fazendo o que está fazendo? Estão cumprindo agora aquela promessa, a promessa principal, né, que eles fizeram quando eles foram colocados lá, que é manter o sistema, manter esse sistema burocrático, corrupto, de aparências e que por dentro assassina o nosso país. Vocês olhem a biografia do Roberto Barroso, por exemplo, vejam para quem ele já palestrou várias vezes, para Jorge Soros, né, para a Fundação Rockefeller, Companhia Limitada, globalistas que têm agendas destrutivas. Gente, eu não estou funcionando a teoria da conspiração, está para todo mundo olhar. Vocês pegam todos esses ministros da Suprema Corte, todos eles têm alguma ligação ideológica ou até mesmo profissional com essas agendas globalistas, progressistas, etc. E eles estão ali para isso. Eles não conseguem, eles veem, olha, a gente tem várias frentes de luta. A gente começou a lutar tentando deturpar a religião. Depois a gente tentou lutar
tentando deturpar a filosofia, né? São coisas difíceis, conseguem, mas são coisas difíceis. E eles foram evoluindo. Depois vamos para a educação. Educação, 30 anos, etc. E eles descobriram há algum tempo que existe uma coisa muito simples, que chama ativismo judicial. Olha, o povo está pronto para receber um fuzilamento de ativismo judicial. Então vamos garantir aqui que a Suprema Corte vai acatar todo o nosso ativismo judicial. E vocês estão vendo agora, na aparência, o ativismo judicial acontecendo. E ele só serve para essa bandeira totalitária, essa bandeira progressista, essa bandeira de destruição da nação, né? Vocês veem que a gente tem falado o jargão do azeitado, né? Tá tudo azeitado, né? Tá tudo junto, misturado ali. Esses conglomerados de partidos políticos, com grandes lobistas, com grandes corporações, com metacapitalistas, com grandes empresas, isso tudo ali está unido para fazer com que esse sistema não mude, né? E eles estão atacando uma pessoa que conseguiu furar essa bolha com a força da população brasileira. Esses 57 milhões de votos, que eu também acredito que foram muito mais que isso, né? Foi uma pressão de agulha para furar uma bolha que era quase que impossível de se furar. Então, eles começaram a se preparar para tentar destruir o governo Bolsonaro, justamente para eles conseguirem manter isso tudo. E eles tinham duas frentes para atuar: o Congresso Nacional, que tem lá seus limites, e tem o STF, que não tem limite. Não tem limite. A gente está vendo hoje, quem que poderia botar limite no STF? O Exército. Exército, gosto muito de você, mas me desculpe, vocês botaram muitos botões e perderam as bolas. Não tem. Vocês não têm mais coragem, não têm mais hombridade. Notinha, eu estou cansado de notinha, né? E eu não estou falando só por mim, não. Estou falando pelo que eu vejo na internet todo santo dia. Está todo mundo cansado de nota. Cansado. A gente quer ação. A gente quer alguma coisa. Vocês precisam fazer alguma coisa. Ou então, ou vocês vão, pelo que está lá na Constituição, ou acatem a sugestão do professor Roberto e façam um contragolpe. Se é golpe que está fora da Constituição, façam um contragolpe que também está fora da Constituição, né? E, por fim, eu queria pedir, eu queria até comentar, mas eu queria pedir aos nossos deputados, gente, atuem. Por favor, vocês também estão mal assessorados, deputados federais, principalmente. Vocês estão usando o limite dos seus gabinetes porque vocês querem ter uma aparência aparência, e de fato são pessoas que economizam dinheiro público. E, primeiro, esse dinheiro público não volta para a gente, ele vai para a mão do Rodrigo Maia, destinar sabe-se lá para onde, né? E segundo, o pessoal está usando canhão para dar tiro na gente, que é um gabinete com 25 pessoas, cheio de advogados, cheio de não sei o quê, o Randolfo Rodrigues lá dando entrada em projeto de lei, ação do Supremo Tribunal Federal, representação da PGR, representação da Polícia Federal, ação no tribunais internacionais, não sei das contas, isso tudo ele faz em um dia, 5 vezes, 6 vezes ele faz, né? Enquanto vocês estão aí anestesiados, olhando, meu Deus, o que está acontecendo? Comecem a reagir, né? E quem pode, quem tem, eu falei ontem para algumas pessoas, o Luciano Hang, por exemplo, que é um bilionário, eu não entendo por que ele não contratou para ele mesmo. Contrata uma banca, pega uma banca, assim, dos maiores juristas criminalistas do Brasil, pega um Aurélio Lopes Júnior, pega sabe lá quanto, gasta uns milhões aí com esse pessoal, bota para bater de frente com o STF. Ou tu acha que esse pessoal vai vender a história todinha deles, que está lá nos livros deles, para assinar embaixo o que o STF faz? Existe uma bolha jurídica também no Brasil, né? De profissionais, de juristas, de professores, de advogados, de magistrados. Essa bolha, ela é muito respeitada. Está na hora de alguém começar a furar. Está na hora de alguém pegar o pessoal lá de dentro e falar: aí, vocês não vão se manifestar? Vai no Instagram, professor Roberto, do Aurélio Lopes Júnior. Vê se ele faz um comentário sobre essas loucuras do STF. Não faz. Tem outros, né? Tem constitucionalistas, criminalistas, etc. Nenhum. Meus 3 minutos viraram 6 minutos. Peço desculpas. Eu fiz um canal agora no YouTube. Se vocês puderem seguir, Melin Saad, acho que só tem eu digo esse nome doido aí. Eu faço uns vídeos pequenininhos. Eu não sei muito bem assim, fazer vídeo. Eu faço vídeo até no carro, né? Virou minha marca. Eu faço vídeo de 3, 5 minutos só falando essas loucuras lá. Se vocês puderem me seguir, se inscrever, né? Se inscrever lá, eu agradeço. Então, inscrevam-se aí no canal do Melin Saad.
Melin Saad lá no YouTube. E meu caro Roberto, o que é que você... quais são as suas palavras, assim, o seu comentário final aqui? Bom, primeiro reitero aqui o agradecimento pela oportunidade aqui de participar hoje. Acho que foi muito proveitoso. Acho que nós três aqui ficou um time bacana. Acho que ficou bem legal. Deu para fazer, acho que foi bem produtivo. Então agradeço bastante aí pela lembrança, tudo. Brigadão. E é isso, pessoal. Eu acho que o momento agora, realmente, como o Melin vinha falando, é um momento de ação e não só de nota, de tuitagem, de postagem. Eu acho que é um momento que já passou, já passou da hora até, né? Realmente a situação está muito grave, é uma situação de absoluto caos nas instituições, é isso que está acontecendo, e eu vejo que muito por esse embate entre uma nova força que entrou a partir de 2018, que é essa força realmente manifestando esse desejo de mudança sistêmica mesmo, e toda aquela estrutura que se mantém desde sempre, isso que traz essa instabilidade, né? Eu ouvi alguém dizer recentemente, até falaram assim, o governo atualmente, ele tá e não está no poder ao mesmo tempo, porque ele está no poder eleito, mas ele não ocupou ainda o governo na sua total estrutura. Esse é o grande problema. Quando a gente pega o segundo, o terceiro, o quarto escalão, está na mão da velha política, totalmente. Então, ainda não conseguiu ainda ocupar efetivamente o governo. Então, isso acaba tendo sabotagens internas, tudo, uma série de coisas que impedem impedem que, mesmo o presidente bem intencionado, querendo fazer alguma coisa, ele não consegue muitas vezes, né? Então, eu acho que a gente precisa ter esse diagnóstico muito claro, mostrar que há uma situação de ruptura institucional no Brasil já de longo tempo, não é agora, não é que estão querendo romper agora, nada disso. Há uma ruptura simbólica já ocorrendo há muito tempo, e hoje isso chegou num grau sistemicamente insustentável. Então, o próprio sistema atualmente ele serve como um aparato de fachada. Na sua essência, ele já não está mais de pé. Ele está observando outras coisas que não são dele, vêm de outro lugar, né? E aí são aquelas forças ocultas, né? Que a gente tem que saber de onde está vindo isso, saber que forças são essas para poder combater, né? Então é isso. Eu penso que a gente precisa ter esse diagnóstico. Acho que essas lives são muito importantes para a gente poder ter um espaço aqui para poder divulgar isso. O papel que o Sepúlveda vem fazendo aqui é importantíssimo, porque a gente sabe que na grande mídia, nesses veículos grandes, jamais a gente vai ter espaço para falar esse tipo de coisa. Jamais, a gente sabe disso. Então, aqui é o espaço que a gente tem para falar efetivamente o que tem que ser dito, né? E para mim, uma felicidade poder aí participar desse momento aqui. Então é isso, pessoal. Eu fico também aí à disposição, qualquer questão, estou sempre às ordens. E é isso, eu encerro aqui, então, agradecendo mais uma vez a oportunidade, e é isso aí. Obrigado. Carlos Roberto, muito obrigado também. Melin, também muito obrigado. Antes de encerrarmos, eu ainda vou ler aqui mais umas contribuições que fizeram para o canal. Sou JJ Santos, diz que é um amigo, assim, de velha data. Diz, parabéns pelas excelentes explanações, nós é que agradecemos as palavras e a ajuda. E eu creio que temos aqui mais... A Rose Santos de Bruno também fez uma contribuição para o canal, também agradeço. E ela fez duas contribuições e diz assim: o STF está fazendo um trabalho de lavadeira, aqueles que lavavam roupas em sangas ou em sanhas só com um custo milionário. Ela diz sanga ou riacho. Bom, e deixa eu ver aqui se tem mais alguma... Pronto, é isso. Bom, eu termino aqui essa live. Agradeço mais uma vez ao Melin, agradeço ao Roberto pelos esclarecimentos, pelas palavras, por tudo, e agradeço a todos que estiveram aqui nos assistindo
E antes de sair, eu gostaria de fazer 3 apelos. Primeiro, que quem tiver interessado, logo a seguir, vá à live do Paulo Henrique no canal dele, que ele faz sempre, às quintas-feiras, uma live sobre o Brasil Real, em que são tratados temas da monarquia e, portanto, aqueles que possam assistir, vale a pena assistir. E depois eu faço um apelo a que todos aqueles que assistiram aqui ao canal e que ainda não são inscritos, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações do canal e, se puderem, deem um like no vídeo, pois isso ajuda a aumentar o alcance do mesmo. E, se puderem, indiquem também essa live para seus amigos, parentes e conhecidos. Meus caros, mais uma vez, boa tarde, muito obrigado a vocês e espero que a gente se encontre aqui outras vezes. Boa tarde. Obrigadão.